Boa noite. Boa noite a todos que estão conectando conosco hoje. E mais essa oportunidade de estarmos conversando, trazendo informação, conhecimento sobre a vida espiritual. Na verdade, é a minha proposta. Darmos conhecimento dessa vida longa que nós temos, que é a vida espiritual. E que ela não se apresenta só nesse momento em que estamos nessa existência, né? Ela tem muita história. Tem muita história. Então, estou muito feliz de estar percebendo que estamos tendo pessoas que estão se interessando pelo assunto, estão entrando na live. Gratidão. Então, hoje nós vamos ter uma live de 30 minutos e nela vocês vão poder estar fazendo perguntas que nós vamos estar anotando e podendo estar até respondendo alguma pergunta no meio da live. E no final, nós estaremos com 10 minutos disponíveis para vocês, para também nós podermos responder alguma pergunta sobre o tema. Muito bem. E hoje nós temos um assunto, um título bastante conhecido, né? Virou um ditado popular, né? Do que aqui se faz, aqui se paga. E nós vamos ter a presença de um colega também de estudos dessa área, que é o Mauro Superti. O Mauro, ele é palestrante de um centro espírita Allan Kardec, Jardim Alvorada, em Maringá, Paraná. Nós vamos então trazer o Mauro para a imagem aqui conosco e podemos então conversar sobre esse assunto que é palpitante. História também de aprendizado nesse assunto. E ele vai poder me ajudar também. Oi, Mauro! Boa noite! Me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Dá um joinha se estão me ouvindo bem por aí. Estamos ouvindo você. Que ótimo. Gratidão também, Nilde, por me convidar. Gratidão por estar aqui com todo mundo. Tá certo? Excepcional noite para todos aqui, tá? Isso. Muito bem. E aí, Mauro? Nós queremos conhecer um pouquinho sobre você, como é que você entrou nesse conhecimento sobre a vida espiritual, se já foi de berço, já foi por contato com seus pais que já tinham esse conhecimento, como é que foi? Nos conta um pouquinho da sua história. Excepcional. Muito obrigado por essa oportunidade, Nilde. E a nossa história começa no Mato Grosso do Sul, em 1976. Eu tenho 3 irmãos e uma irmã, e essa irmã, na época, ela apresentou uns quadros e começou a ter uma epilepsia. E era mais difícil uma cidade do interior, tão pequena quanto Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, acharmos uma solução para isso. E meu pai, empenhado em achar uma solução, uma cidade vizinha, ele encontra, então, o primeiro contato com um médium muito bacana, chamado José Pereira, e ele, dali para frente, a gente teve êxito, nossa irmã ficou muito bem, e a gente se afeiçoou aos ensinamentos, né? Somos famílias tradicionais, italiano, nascido dentro da Igreja Católica. Eu cheguei a ser seminarista, você acredita? É mesmo? Pois é. Que espetáculo! Então,
a espiritualidade está realmente na nossa família há muito tempo. E a partir daí a gente começa a ser orientado e gostamos muito da filosofia. Já jovem, eu começo a fazer parte para ajudar nas casas espíritas, mudando para Umuarama logo em seguida, em 1983, eu começo a participar lá. E lá também casei e ali eu dou sequência, então, ajudando no Centro Espírita Allan Kardec em Umuarama, apoiando a creche, ajudando um monte de pessoas. E, posteriormente, eu venho para Maringá, já há 23 anos que estou em Maringá. Também começo aqui, assim que eu chego em Maringá, já venho fazer parte das casas fraternas e estou engajado com todo esse pessoal há muito tempo. E depois me torno palestrante junto com o pessoal, a gente começa a compartilhar algumas experiências e tem sido maravilhoso, né? Então, estamos aqui para aprender também com todos, né, Nilton? Com certeza. E aí, o que é que você acha desse título que eu dei para o nosso estudo? Olha, Aqui se faz e aqui se paga. O que você entende sobre isso, Mauro? esse é um excelente título, porque todos nós, pessoas que estudamos, né, a parte espiritual com mais afinco, Uhum. muito sentido. Mas total sentido, Nilde, porque há uma questão. Vamos falar, por exemplo, da questão material. Se você contrai uma dívida, você acaba tendo um vencimento e vai ter um momento que você vai ter que pagá-la, não é mesmo? É verdade, E na é verdade. espiritualidade também não é diferente. Então, é uma questão de conta corrente. A nossa vida aqui, no nosso dia a dia, é uma vida de conta corrente. Nós temos que trabalhar, a gente tem contas para pagar, e assim vai. Isso, Então, você tem mais crédito, outros têm mais débito, e quem tem mais débito tem que correr atrás para ter mais crédito, não é assim? isso mesmo. Então, então esse é o princípio básico da matéria. E o princípio básico também da parte energética não é diferente. Se você contrair uma dívida, você vai ter que pagar ela. O que é diferente no meu contexto de estudo sobre essa parte na espiritualidade especificamente? Nós temos dívidas contraídas das outras vidas, certo? Isso. E aí é que a coisa pega. Aí começa a aparecer como é que isso se faz e como isso se dissolve. Não é mesmo? Então, Uhum. nessa vida, qual que é a nossa grande responsabilidade? É de sair dessa vida aqui com crédito. E como é que eu vou promover crédito, Mauro? Fazendo boas ações, praticando realmente a parte interna, desenvolvendo toda essa magnitude que Jesus Cristo deixou aqui para a gente, como um ser realmente iluminado que é, tá? Para que a gente traga realmente o crédito para isso. Então, Isso. as pessoas, elas hoje, na parte humana, nós nascemos com uma identificação, sim ou não? Sim. Sim, Temos um CPF, temos um endereço, temos todo um contexto nisso, tá é bem? verdade. E com o tempo a gente vai adquirindo todas as nossas coisas aqui na parte da Terra. A questão maior dessa pergunta que você trouxe, Nilde, é que nós damos muita ênfase para essa parte material e esquecemos muitas vezes de olhar a parte espiritual, né? Uhum. Em certos momentos, tem pessoas que podem dizer assim: poxa vida, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, mas as coisas não andam para mim. É momento de começar a fazer uma reflexão e olhar exatamente qual é o seu resgate nas dívidas. Qual é o seu resgate que está ali? Entende? Uhum. Pode perguntar. Quer fazer uma pergunta? Mauro, é sim.
Quando você fala, quando nós falamos de dívida de uma outra vida, é dívida em dinheiro ou são coisas que nós fazemos e que elas não são boas, elas lesam o outro, elas afetam o outro. Seria isso? Não, é assim. Nós vamos imaginar, tá bem? Que eu tenho agora, estou em várias reencarnações da minha vida, tá bem? É importante que as pessoas que estão participando e nós compreendamos essa parte do retorno e da recorrência que a gente tem enquanto encarnados e no planeta Terra. Nós vamos passar aqui por muitas vidas, a gente já passou aqui em outras vidas, e, e se a gente continuar insistindo e não cuidar bastante dessa parte espiritual, nós vamos voltar para cá outras vezes, tá bem? Para resgatar todas as dívidas que temos aqui. É um processo evolutivo, de acordo? Nós viemos aqui, o único objetivo real que nós estamos aqui é de elevar e melhorar a nossa espiritualidade. Nós estamos apenas usufrutuário dessa matéria. E na parte espiritual se estuda muito isso. Quando eu disse sobre a questão do CPF, do endereço, é algo que a gente precisa. A gente precisa ter uma casa, ter um carro, ter as coisas. A questão toda é a ênfase que a gente dá para essa parte física, muitas vezes nos deixa cego com a parte espiritual. Se a gente observar, se a gente observar a grandiosidade que é estar dentro de uma matéria da parte espiritual, a gente fica fascinado com isso. E eu vou falar o que eu disse agora na terça-feira, numa palestra aqui, inclusive está no YouTube, se alguém depois quiser acessar, Mauro Superti, no YouTube eu coloquei ali, eu coloquei justamente o dom e o talento de ser feliz. E eu vou repetir mais ou menos o que eu falei, imaginando que se eu, nesse exato momento, eu desencarno dessa vida. Perdi a minha matéria e eu estou na espiritualidade olhando quem foi o Mauro, quais foram as atitudes do Mauro. Puxa vida, o Mauro podia ter ajudado pessoas, não ajudou. O Mauro teve bastante prosperidade na vida e ficou tudo para ele. Mas o Mauro também passou pessoas para trás. O Mauro lesou pessoas. Então, o que acontece? Eu adquiri uma quantidade de dívidas também para a próxima vida. Se eu pudesse sair dessa matéria, olhar isso tudo de lá da espiritualidade para cá, eu falaria assim para mim mesmo: puxa vida, Mauro, volta agora, e você vai fazer tudo diferente. Imagina se nós tivéssemos essa percepção e se nós tivéssemos essa oportunidade. Como seria o meu retorno se eu voltasse no mesmo corpo? Eu desencarnei, eu olho para aquilo, entendo e eu volto no mesmo corpo, ressuscito. Como você acha que seria as minhas atitudes a partir de uma visão dessa, Nilde? Você consegue ver isso? Seria diferente. Você tendo consciência de que você, nossa, fez coisas que não foram boas, que danificaram o outro, você já trataria de fazer os acertos, não é Muito bem. verdade? Então, imaginando isso, as minhas atitudes a partir daí seriam de plena consciência, sim ou não? E isso, com certeza. Ok, então eu não deixaria entrar dentro do meu coração as coisas do tipo mágoa, ressentimento, tristeza, medo. Para que servem esses defeitos psicológicos? Eles nos servem somente para gerar dívidas nessa própria vida. Se a gente tiver essa consciência, nada vai nos tirar do nosso centro, nada vai nos tirar do nosso equilíbrio. Entende? Isso, Mauro. Só que se nós Mesmo... olharmos... Agora, vamos falar. olhar um pouquinho para trás. Quando eu Tá. tive a permissão de retornar no planeta Terra, possivelmente eu tive a proteção,
e a liberação para estar nascendo numa família, hoje, no Brasil. Uma família que eu amo de paixão. Eu moro num estado maravilhoso, num país maravilhoso. Então, eu me considero um abençoado só por esse motivo. É verdade. Então, se eu vim aqui nessa vida, a minha função hoje, eu já vim com crédito. E aí, eu procuro olhar para isso de maneira que eu não deixo nada mais me perturbar. As coisas não são tão simples assim. Ah, nada me perturba, o dinheiro não faz falta. Não é bem assim. Mas eu começo a olhar com os olhos da espiritualidade. Qual é a minha função aqui? Qual é o resgate que eu venho buscar aqui? Que dívida será que eu contraí em outras encarnações que eu não cuidei? E a partir daí, as minhas ações, elas são voltadas para trazer mais prosperidade para as pessoas, eu me dedico mais para as pessoas, eu passo a ouvir as pessoas, não na história que a pessoa está falando, mas eu passo a ouvir as pessoas naquilo realmente que o coração dela está falando. Então eu me conecto com a essência da outra pessoa. Eu passo a olhar as pessoas de uma maneira, com um olhar de ver uma centelha de Deus na outra pessoa. Esse é um olhar que pode nos afeiçoar e nos trazer muitos créditos, sabe? Em outra palestra, eu tenho uma informação assim que eu estudei ela e eu achei assim fantástico. Enquanto matéria, nós somos um corpo condensado de células, certo? Certo. Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células. Cada célula, ela contém 46 cromossomos. E cada cromossomo, Nilde, tem 2 metros de filme. E nós temos num único corpo, 74,4 trilhões de quilômetros de filme. Que são não dá para imaginar. Que são plasmados e registrados no nosso campo energético. Imaginando que, assim, ó, tudo que você pensa, tudo que você faz, qualquer respiração está gravado. Tudo, absolutamente tudo. E é com isso que a gente vai prestar conta. É exatamente com isso que a gente vai para a eternidade. É com esse filme que eu levo na balança da justiça, ele simplesmente pesa. Deus não vai precisar nos julgar, Nilde. Porque a hora que você coloca os bons atos e os maus atos, ela simplesmente vai subir ou vai descer. E está julgado. Compreende? Então, tendo a ciência de que nós somos a coisa mais perfeita viva no planeta Terra, com todo essa filmagem, como seria as minhas atitudes tendo a real ciência de uma informação dessa? Eu teria medo. Muda completamente. Vai mudar tudo. Isso. Então, o que precisamos fazer, Nilde, para não gerar mais despesas para que a gente tenha que pagar? É desenvolver o eu interno, é fazer com que realmente eu seja a semelhança do Criador. Nunca mais vou ter medo. Eu posso sentir alguma insegurança? Sim, faz parte da matéria. Não tem nada de errado com isso. Eu posso ter pensamentos negativos? Sim. Mas eu quero ser só um ser humano? Ou quero ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa divina? Que a divindade está dentro de mim. De acordo? De todos nós, de todos nós. Pois é. Então fica aqui uma reflexão para as pessoas que entraram aqui, que estão aqui. Como serão minhas atitudes a partir do reconhecimento dessa energia? Eu vou, assim, das minhas bocas, Nilde, da minha boca, só vai sair palavra de conforto. E mesmo estudando bastante, mesmo olhando para tudo, tem dia que eu me estresso com as coisas da vida humana.
E em um certo momento, todos os dias, eu faço minhas reflexões. E eu olho para mim e digo, puxa vida, isso aqui não funcionou. Falando nisso, Nilde, eu tenho trocado muito um pouquinho as palavras. Eu quero trazer para as pessoas que estão participando, para praticar, trocar duas palavrinhas. Tem uma palavra muito usada por todos, as coisas estão certas ou está errada. A palavra certa ou errada, ela é a partir do conhecimento que cada um tem. Certo? Então, para uma pessoa, ir num centro espírita é errado. E para outras é certo. Uma pessoa, muitas vezes, que tem a sua religião, respeito a todas elas, mas se a pessoa tem muito forte aquilo intrínseco dentro da sua pessoa, ela acha que é errado ir num centro espírita. Muitas vezes nem sabe o que é e acha que é errado. Tá certo? Agora, Falta de conhecimento. falta conhecimento. O que eu digo para você, trocamos a palavra certo e errado por funciona e não funciona. Perfeito. Olha só essa troca de palavras vai fazer com que nós passamos a ter uma leveza nas nossas coisas. E a gente vai passar a acertar mais para a parte espiritual. Imagina que você tem algo para você fazer na sua casa e você não faz. Aí você fala, aquilo está certo, aquilo está errado. Porque lá atrás, nossos pais falavam muito essas palavras. Está tudo certo, está errado. Isso, Então, muitas vezes a isso. gente tem uma repúdia sobre essa palavra, certo e errado. Se você começar a perguntar para você se aquilo funciona ou não funciona, primeiro você vai ter uma resposta mais rápida. Segundo, você vai funcionar melhor. Você vai ter leveza com suas atitudes. E vai começar a se conectar um pouquinho mais com você, uma pessoa mais iluminada, uma pessoa que tenha mais amor por tudo que ocorre. E eu É digo, isso. sabe, Nilton, tem muitas Diga. pessoas, tem muitas pessoas que elas repudiam a própria doença. E a própria doença, se ela for entendida, ela é um pagamento de dívida, Nossa. nas maioria das vezes, É uma e ela é oportunidade. a exato, ela é a oportunidade que nos Isso. conecta com a nossa espiritualidade. Olhamos, Perfeito. olhamos assim, eu faço um trabalho também aqui muitas vezes, eu vou aqui em lugares complicados, como o centro de oncologia, câncer, as pessoas estão ali, elas estão conectadas com Deus de uma forma assim assustadora. Muito grande Muito mesmo. grande. Imagina qual é o pensamento de Deus com as pessoas. Imaginando que o Mauro está numa vida boa, as coisas funcionam tudo para ele, está andando de carro novo, não está nem aí para o negócio, não faz caridade, não ajuda ninguém, não prospera, nem lembra que Deus existe. Adoeceu, pronto. Aí sim, vamos fazer penitência, vamos fazer jejum, vamos cuidar disso e tudo mais e tal. Mas nessa hora, se a gente perguntar para Deus qual é a melhor frase que ele gostaria de falar, olha, Mauro, eu gostei mais de você quando você estava doente, porque quando você estava de carro novo, você nem lembrava de mim, agora você está lembrando, né? Uhum. Bonito. Mauro, deixa eu entrar um pouquinho. Sim. Nós temos um compromisso de 30 minutos. Tá ótimo, obrigado. Olha, Eu senão acho aqui dá papo, dá conversa para muito tempo, né, Nilde? Mas foi ótimo que você falou. A sua fala nos leva à consciência de que, na verdade, não existem injustiçados, Não. não existem vítimas aqui no plano Terra. Todos estão com um propósito de aprendizado, de chegar a desenvolver, aflorar esse potencial maravilhoso que nós temos dentro de nós, que é a herança que nós temos de Deus. Sim. Então, deixa eu te falar. Já deu o nosso tempo. Muito bem. Temos que ver alguma pergunta. Ótimo. Então, pode mandar as Deixa eu perguntas ver se a aí. gente já selecionou alguma pergunta. Tá. Tem alguma Já pergunta tem? já? Pode falar qualquer uma.
Digo assim, não, eu digo não são mais nem as minhas. Alguém fez alguma pergunta aí? Eu não prestei atenção nas perguntas, estava conectado com o Alguém... vídeo. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Tá. Nós Então, temos... Nilde, enquanto Oi. alguém tem alguma pergunta, você pode elaborar a pergunta, tá? E eu posso estar respondendo. O mais importante aqui, o recado hoje que a gente deve olhar, Nilde, é ter a consciência que nós estamos aqui só de passagem. É Nós não isso. sabemos o tempo. Então, é muito importante a gente ficar bem antenado, bem ligado nas coisas que estão disponíveis para a gente. Qualquer coisa que venha para nós, procure usar uma palavra que eu gosto dela assim, ó, que nos conecta muito, que é ressignificar. Ah, perfeito. Que palavra mágica, Eu né? amo essa palavra. Ressignificar. Olha, porque tem coisas que a gente não consegue compreender, tem coisas que a gente não consegue entender. E se a gente não entende o que está acontecendo, ressignifica e coloca para andar, coloca pela frente, vai para frente, coloca na conta da sua vida passada. Poxa vida, eu perdi o dinheiro, eu fiquei sem nada. Coloca isso como um resgate da sua vida aqui. No mínimo, você vai ter uma vida mais suave, mais leve, porque você vai aceitar, certo? É uma das coisas. Quando a Vai, gente também tem uma vai entrar pergunta, na gratidão, né, Mauro? Vai entrar na gratidão, isso, né? exato. Na verdade, parece uma coisa que é desagradável, mas pelo contrário, é um acerto. Então, a gratidão deve ser a nossa palavra principal, né? O nosso pensamento, né? Uhum. Para que possamos realmente tirar proveito da experiência que nos é oferecida por Deus. Não é isso? Sim, exatamente. Aqui nós temos uma pergunta aqui do Gomes. Os bens materiais são importantes para o problema é apegar? Deixa eu entender a pergunta dele. Os bens materiais são importantes para a vida? São, com certeza. O problema é apegar? Bem, Isso. como uso frutuário, Gomes, das coisas da terra, o apego, ele realmente nos coloca em certas circunstâncias bem perigosas, tá bem? Nós devemos usufruir dos bens de uma forma que eles nos traga a sensação material do prazer e estar junto com as coisas, certo? E imaginando que nós não somos dono de nada no planeta e a vida pode ser exigida a qualquer momento, para que se apegar a isso? Então, você pode ter vários imóveis, você pode ter rendas, você pode ter tudo isso. Se apegar aos bens, estar apegado a ele, te deixa muito mais materializado. Usufrua de todos os seus bens. E também o ponto principal aqui, Gomes, transmita para outras pessoas. Ajude outras pessoas a prosperar. Se você teve e se você tem a oportunidade de estar prosperando nessa vida, ajude outras pessoas a prosperar. Aí você vai começar a sentir Beleza. realmente um acalento no seu coração. Não precisa ser pobre e nem ter nada para ter uma vida espiritual. Não é essa a função. Nós nascemos aqui para viver bem, nós nascemos para prosperar em todos os aspectos. Não é só no bens materiais. Na saúde, na parte espiritual, na parte familiar, na parte de saúde com você, na parte mental, em todas as áreas. Nós somos feitos para prosperar. Se não está prosperando, comece a olhar o que está faltando na sua vida que pode fazer a diferença. Tá bem? E também, Nilde, pode deixar, algumas pessoas estão em contato aqui, quiser mandar outras perguntas, a gente também pode estar E respondendo. já tem uma nova pergunta aqui, Mauro. É do Ângelo. Ah, Quantas encarnações é comum termos?
Quantas encarnações é comum termos? Olha, o último estudo que eu tive conhecimento, a quantidade de encarnações, em média, até um processo evolutivo no planeta Terra é 189 vezes. Há muita controvérsia sobre esse assunto, porque acho que não dá para contar direito. Mas vamos olhar só para a evolução do nosso planeta que nós estamos passando hoje. Nosso planeta, até 200 anos atrás, o único meio de transporte era o cavalo. Hoje temos máquinas que voam. Então, o próprio planeta recebeu uma oportunidade de evolução. Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós estamos no processo evolutivo. E se nós olharmos as crianças que estão nascendo hoje, são crianças que, com menos de tempo, aí já estão falando, crianças que menos de um ano já estão conversando, são ligadas, já são espíritos evoluídos que estão nascendo aqui entre a gente, sabe? Então, é um processo que é notório a evolução. E esse é o grande negócio. Eu quero sair desta vida num processo evolutivo melhor para que eu consiga realmente estar num plano cada vez melhor. E para isso, eu preciso só buscar, né, a espiritualidade para dentro. E o lugar para a gente trabalhar é procurar eliminar os nossos defeitos psicológicos, que são vários, entre eles inveja, ira, raiva, ressentimento, tristeza, medo, melancolia. Olha, nada disso precisa ficar com a gente. Se isso está Vamos aí, deletar, né? se isso está em você, é porque você mesmo está gerando dívida para essa encarnação, tá? Se livra disso. Que a vida seja fluídica, que as coisas funcionem, que as coisas andem com muita prosperidade, tá? Ok? Tem outra Tem pergunta aqui, Mauro. que fazer. Também pagamos o que fazemos de bom? Também pagamos o que fazemos de bom? Aí não seria pagar, né? Também Seria recebemos as usufruir. coisas boas. Sim, olhamos, se você pratica o bem, se você está desenvolvendo bem, muitas pessoas começam a ter muitas coisas gostosas. Gente, as pessoas ter uma família nascida num país igual ao nosso, já é crédito que a gente tem nessa vida. Se você começa a praticar e você consegue dormir com uma leveza que, se a tua vida for exigida agora, você está em paz, olha a riqueza disso. Sabe? Então, se a gente pratica as boas coisas que estão aí escritas para a gente praticar, Nilde, você vai receber muitas graças. Eu tenho assim, inúmeros relatos, experiências da minha vida, das pessoas. Eu tenho inúmeras histórias para te contar, que ficaria a noite inteira contando histórias de livramentos, por exemplo, no trânsito. Seria prazeroso. Olha, eu tenho cada relato de livramento no trânsito que eu falo, gente, é só por proteção divina. Proteção Então, divina. se eu tive aquele livramento, é porque eu estou com crédito. Entende? É isso. E aí, se eu gastei o crédito porque houve um livramento, eu tenho que gerar mais crédito no meu conta corrente. Perfeito. Tá bem? Isso é prosperidade espiritual. Essa é a busca. E mesmo assim, tem dias que as coisas são difíceis, que não são fáceis, e que a gente também entra em conflito. Está tudo certo. Né? Não é porque eu estudo, que eu estou praticando, que eu estou lá palestrando no centro espírita, que eu sou santo. De forma alguma. Sou humano como todo mundo. Mas o sentimento começa a desabrochar. Começa a gente a desenvolver coisas que nos dão a sensação de que a gente está no caminho certo. Eu tenho certeza, eu busco muito isso, tá? Então eu compartilho muitas coisas legais que eu faço e quero fazer muito mais. Eu acho que eu faço muito pouco, certo? Então eu acho que isso é uma busca incansável, porque a vida não tem nem começo e nem fim. É um processo. A gente não tem nem como explicar tudo isso. É muito tema aqui para a gente conversar. Tá bem? É muita matéria para estudo, né? Muito. Justamente
o conhecimento vai nos tirando dessa situação de nos sentirmos vítimas, de estarmos em sofrimento, né? Buscar o conhecimento nessa área espiritual é um leque que se abre de entendimento da vida e vai nos projetando para atitudes melhores, ações melhores, realizações, né, internas e externas, que tragam o bem, que tragam a equilíbrio, harmonia, né? Sim. Então, Mauro, deixa eu te falar. Nosso tempo, ó, se Poxa, esgotou. passou rápido, né? Então, nós vamos juntar essas outras perguntas que Tá, existem e vamos estar direcionando para uma outra live, tá bem? tá bem. Eu vou deixar um recadinho, então, por último, para finalizar, tá Está certo? bem, E está eu posso dizer bem. uma coisa para você, Nilde. O meu melhor companheiro é o meu travesseiro, certo? Meu Ah, legal. travesseiro, eu converso com ele. Quando eu coloco minha cabeça no meu travesseiro e eu dou uma olhada para o dia como foi, ali eu começo a fazer uma reflexão para que o dia seguinte seja melhor, para que eu não contraia mais dívidas, que eu tenha realmente créditos, principalmente com a divindade. Tá? E naquele momento, eu também já peço uma proteção e iluminação e sabedoria para o dia seguinte. Por incrível Uhum. que pareça, quando a gente está conectado, quando a gente está equilibrado, quando a gente está energizado realmente no caminho das coisas do bem, as coisas acontecem de uma maneira assim assustadora, certo? E não tem coisa melhor Perfeito. do mundo chegar a estar de frente com uma pessoa igual você, Nilde, e falar assim: Nilde, eu te amo. Ai, que lindo. Esse é meu beijo para você. Obrigado por essa oportunidade. O que Eu que precisar, agradeço. estamos juntos. Tá? Tá Obrigado, Nilde. certo, Mauro. Agradeço também a oportunidade de estar esse momento com você, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que todos aproveitaram. Queremos estar novamente em situações semelhantes a essa, Mauro, e Sim, que possamos ser trazido encantamento para quem nos assistiu, né? é, Vislumbres de soluções, né? Sair um pouquinho da dor interna, né? E sem dúvida. abraçar essa possibilidade maravilhosa que é estar cada vez mais motivados por Deus. Não é Sem dúvida. isso? Gratidão Legal, demais. Mauro. Tem muitas coisas para a gente falar, mas realmente vamos honrar com o tempo e muito obrigado por essa oportunidade. É isso. Beijo a Muito todos. obrigada. Obrigada a todos vocês. Tchau, 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 gente. pessoal. Tchau, Mauro. Gratidão. Valeu. Gratidão. Tudo de bom.